sangue. Mas Jesus, voltando e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa do governante e vendo os flautistas e as pessoas em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riam de Jesus para o escarnecer. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou, tomou-a pela mão, e a menina se levantou, e a sua fama acerca disso foi por toda aquela terra. Maravilhoso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, por o Senhor se fazer presente neste lugar, Deus, e ter falado conosco até agora, e creio, Senhor, que o Senhor vai falar mais um pouquinho para a tua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, se nós não dissermos que Jesus não sabe o que faz, nós estamos mentindo. Jesus sabe o que faz. Jesus sabe. Olha, sentado ali, com os olhos fechados, conversando com Deus. Interessante que Deus é muito fiel. Estava lembrando um certo culto de determinada igreja. Estava lá fora, acho que tu estava também. Aí lá fora a pregadora sai, termina de pregar, termina o culto, aí ela sai lá de dentro e vem lá para fora onde nós estávamos. Aí disse: olha, Deus mandou dizer que vai te quebrar. Mas não é quebrar, é te quebrar. Pronto, só falou isso. Meu Deus, graças a Deus que é na mão de Deus, não é na mão do goleiro. Se ele quebra, se ele vai quebrar. E creio que nós vamos contar o testemunho. E Deus quebra, Deus quebra de uma forma que só Ele sabe quebrar. Estava ali, Deus me trouxe a memória, a pastora veio com a palavra. Meu Deus, se Deus não está aqui, e se Deus não fala, não sei o que é isso que está acontecendo aqui neste lugar. Deus é muito fiel na sua palavra. E Jesus aqui, ele sabia o que estava falando. Jesus aqui, ele conhece o que ele fala, o que ele falou, porque ele disse que não falou e nem fala das palavras dele, mas ele disse: eu falo aquilo que meu Pai disse que era para mim falar. Ou seja, tudo que Jesus tinha falado, anunciado durante o seu ministério, durante a sua vida terrena, aqui não era dele, mas era do próprio Deus. Ele tinha comunhão, ele tinha intimidade, ele tinha a revelação direta do Pai para a vida daqueles e para as nossas vidas hoje, porque a sua palavra, ela permanece. Ele disse: olha, pode passar tudo, olha, pode falar o que quiser, mas aquilo que Deus disse, isso vai acontecer. Passa céu, passa terra, passa o que for, mas as minhas palavras, elas não vão de passar. Olha, tudo que Deus falou vai se cumprir. E Deus, ele fala aqui na sua palavra, antes de chegar ali a história de Jairo, daquela mulher que havia 12 anos que estava com fluxo de sangue, com hemorragia, que estava ali menstruando mais de 12 anos, estava ali passando por aquela enfermidade, por aquela doença. Mas Jesus disse: olha, o vinho, ele, se for colocado um vinho novo no odre velho, ele vai se romper. Mas Jesus disse: olha, se colocar vinho novo em odres novo, olha, a Bíblia diz que Jesus disse: olha, eles ambos se conservam. Olha, o quebrar de Deus não é qualquer quebrar, né? Deus, ele quebra, mas ele pode fazer um vaso novo, ele pode restaurar, ele pode fazer da forma que ele quer, como já foi pregado aqui esta noite. Porventura Deus não pode fazer algo novo? Deus pode. Olha, Deus está falando aqui, os odres tem que ser novo para conservar o vinho novo. Mas Deus não está falando que nós vamos estar preparados. Deus não está falando que muitas vezes nós vamos estar capacitados. Ou Deus não está falando de certo momento em que nós vamos estar preparados para receber a sua palavra, para ser ali, lidar com as dificuldades.
fases da vida, Deus não está falando isso. Deus está falando que nós vamos estar preparados por Ele para passar pela adversidade. Deus diz que nós vamos estar preparados por Ele para vencer o dia mau. Deus está dizendo que vai nos preparar. Ele não está dizendo que nós vamos estar ali no ponto, não. Deus está dizendo ali que vai nos preparar. Ele não está dizendo que vai ser na nossa força. Ele não está dizendo que nós vamos ali passar por aquele momento, no momento em que nós achamos que estamos preparados ou capacitados para passar por aquela situação, não. Deus está dizendo que pela sua palavra Ele vai nos preparar, que não é pela nossa força, mas Ele diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, não é na nossa força, não é na nossa sabedoria, não é na nossa inteligência, não é quando nós achamos que estamos preparados, e nós achamos que diz, agora sim, Senhor. Quando eu achei, diz, quantas vezes eu achava que eu estava preparado, diz, Senhor, agora eu estou sim, Senhor, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, mas quando acabava de fechar minha boca, eu percebia que eu não estava da forma que Deus queria que eu tivesse. Mas a Bíblia diz que na nossa fraqueza é que se aperfeiçoa o poder de Deus. Olha, quando você estiver mais fraco, quando você estiver totalmente independente, quando você achar que tudo acabou, é aí que se consegue o poder de Deus, é aí que Deus se manifesta com o poder na tua vida. É assim que nós temos que estar perante Deus. Olha, Jairo ali chega de uma forma maravilhosa na presença dele, chega adorando, ele chega mostrando que Jesus é aquele a quem Deus tinha enviado, aquele que resolveria a sua situação, o seu problema, a sua dificuldade. Olha, aquele homem, ele rompe tudo, ele rompe os amigos, ele rompe a religiosidade, ele rompe o que as pessoas iriam falar dele, mas ele vai lá. A Bíblia diz que verdadeiramente, e algumas outras passagens, alguns outros apóstolos ali falando, disse que ele se prostrou, ele adorou, ele ali venceu as línguas, ele venceu os pensamentos contrários, ele venceu até o seu próprio ego, ele venceu tudo, e ali se prostrou e adorou aquele que é digno, aquele que resolveria a sua situação. Olha, Jairo chega da forma que nós muitas vezes chegamos diante de Deus, adorando, louvando, glorificando o nome de Deus e dizendo, Senhor, é dessa forma, Senhor, que nós vamos receber, é dessa forma, Senhor Deus, que nós vamos colher o milagre, Senhor, é dessa forma, Senhor, é dessa melhor adoração, Senhor. Mas a Bíblia diz que as coisas às vezes não começam muito bem, né? Nós achamos que está tudo normal, que está tudo bem, mas a Bíblia diz que o melhor não é o começo, o melhor é o final. O começo às vezes nem começa da forma que nós achamos, às vezes as coisas não vão da forma que nós achamos que é melhor, porque a Bíblia diz que melhor não é o começo, melhor é o final. Olha, melhor é o final, melhor é o final. Olha, nós achamos que toda vez perde o controle, como aconteceu na vida de Jairo. Jairo chega adorando, dando o melhor a Deus, mas quando nós achamos que estamos bem na vida, aí nós colhemos ali, aí Deus chega e mostra, como foi falado aqui na palavra, Deus falou ao nosso coração, que quebra na mão do oleiro, né? Ou seja, Jairo ali é quebrado não em qualquer lugar, ele é quebrado no melhor lugar, ele é quebrado na presença de Deus. Ele estava na mão daquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Ele quebra, ele é quebrado na mão daquele que tudo pode, ele é quebrado no melhor lugar, que é na presença de Deus, na presença de Jesus ali. Porque a Bíblia diz que quando ele fala, ele diz, Jesus, socorre-me, porque a minha filha está à beira da morte. Alguns vão dizer que ela já tinha morrido, para mostrar o grau de dificuldade na vida daquela criança. Ela estava à beira da morte. E a Bíblia disse que, olha, não, nada mais, nada menos, chega alguém ali e dizendo, ali não fala nada, ela chega por detrás de Jesus ali e toca nas orlas das suas vestes. Jesus ali, ele percebe algo diferente. Ele percebe que saiu poder, que saiu virtude dele, e ele ali olha
não, olha, eu só saio daqui quando alguém me falar quem foi que me tocou. Os discípulos olham para ele: Senhor, olha, presta atenção, o Senhor não está percebendo? Olha, a multidão que segue e tu ainda dizes que me tocou. Ele disse: sim, alguém me tocou e me tocou diferente. Olha, ela não falou nada, mas do seu coração ela dizia: olha, se eu tão somente tocar nas solas da veste daquele homem, eu serei curada. Aquela mulher conhecia de Bíblia, aquela mulher conhecia da palavra, aquela mulher conhecia das profecias do Antigo Testamento, porque Malaquias vai dizer no capítulo 4, versículo 2, que disse: aqueles que temem ao nome do Senhor, o sol da justiça nascerá com cura das suas asas, e nós sairemos, e nós não só sairemos, mas nós aprenderemos, e nós sairemos como novilhos pulando da estrebaria. Olha, a cura que estava sobre aquelas asas, sobre a profecia de Malaquias, aquelas asas significa as orlas das vestes de Jesus. Olha, aquela mulher não só dizia, se eu for lá, eu acho que eu vou ser curada. Ela dizia: não, se eu tão somente tocar nas vestes daquele homem, eu serei curada. Ela acreditou na profecia, ela acreditou nas promessas de Deus. Ela não só isso, mas aquela mulher acreditou que aquele homem verdadeiramente era o Filho de Deus, era o Messias prometido, era a solução não só para a sua enfermidade, mas era a solução para a sua alma, era a solução para a sua vida, era aquilo que ela tanto esperava, e ali chegou. E aquela mulher, e Jesus comprova para dizer que não foi ali de qualquer jeito que aquela mulher recebeu. Disse: olha, mulher, a tua fé te curou. Olha, mulher, a tua fé te curou. Olha, você acreditou que eu era aquele a quem meu Pai enviou. É aquele que trazeria cura, como o pastor falou aqui em Isaías 40. E eu lembrando que só como Deus confirma, como Deus é fiel. A Bíblia diz que Isaías 40, versículo 11 disse que ele alimentaria o seu rebanho como um pastor. Olha, Jesus, ele estava alimentando de toda forma da palavra. Olha, era de cura, era de libertação, era de salvação. Ou seja, Jesus, ele veio para quebrar os grilhões, para quebrar as correntes, para trazer cura para as nossas vidas, para a tua enfermidade, para aquilo que você tem sofrido. Olha, para aquilo que até a tua família tem sofrido. Olha, ora, olha, manifesta o poder da oração pela fé ali na vida, na tua vida e na vida daquele que tu tem orado. Olha, e ali Jesus, ele para, e aquele homem ali foi o tempo suficiente, foi o tempo suficiente para que a filha de Jairo morresse. Olha, foi o tempo suficiente. Olha, pastor, o senhor falou aqui em Isaías 40, né, versículo 29, né, mas é aqueles que esperam no Senhor. Olha, e não só isso, mas o Senhor falou que Deus também vinha falando no meu coração há alguns dias, que aqueles que esperam no Senhor não serão decepcionados. Olha, quem espera em Deus, olha, não é decepcionado. Olha, quem espera em Deus, olha, eu te garanto, não pela minha palavra, mas por esta palavra, que você não será decepcionado, que aquilo que você tem orado, olha, não importa se é dia, se é meses, se é anos, olha, tu não será decepcionado. Tu não serás decepcionado. Mas como a palavra que o pastor ministrou aqui esta noite, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Olha que Deus maravilhoso, que Deus poderoso. Olha, Jairo ali, ele olha e diz que foi o suficiente. Olha, Jesus atendeu aquela mulher, mas foi o suficiente. Olha, é nesse momento que Deus coloca o melhor dele, o vinho novo. Não é quando nós achamos que estamos totalmente incapacitados, estamos preparados para a obra, para uma adversidade, para um problema que acontece. Mas esses ovos novos que Jesus estava falando não é estar preparado, mas é estar preparado por Ele, para receber o melhor, para receber o melhor.
pastor pregou. Está preparado. Ó, de novo é isso. Está quebrado. Deus refazido na mão do oleiro. E assim, com a nossa fraqueza, se manifesta o poder dele na nossa vida. O Jairo, ele passa por isso. Ele não quebra em qualquer lugar, ele quebra na mão do oleiro. Ele quebra na mão de Jesus. Olha, quando dizem, aqueles homens chegam com a notícia e dizem: olha, Jairo, para de incomodar o mestre, porque a tua filha já morreu. É ali aquele que o show dele abre, que tudo ali passa um monte de pensamento na cabeça de Jairo, e antes que ele diz isso assim, acabou, porque ele não acredita que nem dava tempo, nem deu tempo de pensar ou raciocinar direito sobre aquela notícia. Mas quando ele vai pensar e raciocinar, Jesus já chega com a resposta. Ele diz: olha, homem, não temas, mas crê somente. Olha, não temas, mas crê somente. Olha, não temas, mas crê somente. Olha, ser quebrado na mão do oleiro é o melhor lugar para ser quebrado. Olha, para viver o melhor, para ter a melhor experiência, para viver o sobrenatural. O melhor lugar é na mão do oleiro. Olha, o melhor lugar é na mão de Jesus, porque lá tem resposta, porque na mão de Jesus tem resposta, tem milagre. Olha, tem o melhor. Quer ser cheio, quer ser cheio. Esse ordem é quando você reconhecer que você é dependente. Quando você chegar no nível e dizer, como o irmão aqui trouxe um testemunho aqui essa noite, ele disse: olha, quando chegou a notícia ruim, a minha parente, a minha avó faleceu, ele disse: eu vou adorar, eu vou adorar. Olha, Deus chegou com resposta na vida do nosso irmão, do profeta de Deus aqui. Deus trouxe conforto, Deus trouxe alívio, Deus fez aquilo qual ele não podia fazer. Deus encheu ele de conforto, Deus encheu ele de alegria, né? Glória a Deus, né? Então minha sogra ali também viu o cuidado de Deus sobre a vida da filha dela, né? Ali passando a cirurgia, Deus mostra como Deus é na vida dela, como a senhora pode confiar nesse Deus, né? Porque depois daquela cirurgia eu fiquei sabendo que ela subiu de pé, não foi de São Lucas para casa. Ou seja, meu amigo, não era de qualquer jeito. Jesus faz mais do que nós pedimos, faz mais do que nós oramos. Olha, Jesus faz mais, Jesus faz mais. Olha, Jesus faz mais. Olha, essa é a palavra. Olha, Jairo ali, Deus faz ali Jairo ser quebrado ali. Olha, e para mim encerrar, olha, eu amo esse versículo do Salmo 126 e o versículo 6. A Bíblia vai dizer que aqueles que saíram levando a semente para semear, aqueles que levaram a semente pelo caminho semeando, a Bíblia diz que eles foram levando a semente, mas a Bíblia diz que eles foram e não ficaram lá, mas a Bíblia diz que eles voltaram. A Bíblia diz que, olha, até como Jairo saiu chorando, saiu ali com desespero, mas a Bíblia diz que nós vamos até sair levando a semente, até chorando, até tristes, até desanimados, mas a Bíblia diz que aqueles que levaram a semente pelo caminho semeando, a Bíblia diz que eles não ficaram lá, mas voltaram, eles voltaram alegres.
Deus mandou foi demais. Obrigado. Deus é maravilhoso. Nós temos testemunho em casa, né?